Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós estamos falando acerca de Mateus 24 e sobre os sinais do fim dos tempos. Ou seja, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, como nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. E estamos lendo um dos capítulos mais completos que falam acerca da grande tribulação, do princípio de dor, os sinais da vinda de Jesus, a parábola do servo bom e do servo mau, e também uma série de ensinamentos sobre a segunda volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Como é que tudo isso acontecerá? Quais são as características de tudo isso? E é sobre isso que nós vamos tratar nesse segundo vídeo, a partir do versículo 4 de Mateus 24, para a gente compreender tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. A Bíblia diz aqui em Mateus 24 mesmo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais falharão. Então vão se cumprir. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está aí, Jesus está nas portas. Nós cremos que estamos vivendo esse tempo do fim, o tempo realmente da última colheita, do último tempo, do grande avivamento antes da volta de Jesus, e ao mesmo tempo que existe um esfriamento espiritual por parte de alguns que endurecem o coração, vivem uma vida de fachada religiosa, de aparência. Por outro lado, Deus está conquistando almas, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, aparições de anjos, aparições de Jesus, coisas extraordinárias, milagres tremendos, maravilhas, Deus levantando homens e mulheres de Deus ao redor do mundo todo para a conquista de almas, para essa última grande colheita, esse grande mover de Deus antes do arrebatamento da igreja. Nós cremos nisso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então fique conosco nessa série de vídeos escatológicos que fala sobre Mateus 24 e os sinais do final dos tempos. Então vamos lá, a Bíblia diz em Mateus 24, 4: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Então esse é o contexto do que nós já abordamos no primeiro vídeo. Agora nós vamos entrar no versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Que coisas são essas? Essas coisas que nós já falamos no versículo 4 ao versículo 7. Falsos cristos, engano sobre muitas pessoas, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso faz parte desse conjunto profético chamado princípio de dores, tá bom? E aí no versículo 9 ele continua dizendo: então vos hão de entregar para sede atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nós temos visto isso, hoje de maneira ferrenha, através, por exemplo, do ISIS, do Estado Islâmico, do Boko Haram, no norte da África, perseguindo os cristãos na Nigéria, no Quênia, nos países ali do norte da África, que tem predominância islâmica. Nós vemos essa sharia, imposição da lei islâmica, perseguindo, espancando, matando, mutilando, entrando dentro das escolas, dentro das universidades, matando, mutilando, ceifando, queimando vivos, aldeias inteiras de cristãos, onde a proeminência é cristã. Nós vemos isso, pessoas sendo entregues, sendo atormentadas, perseguidas, sendo mortas, sendo assassinadas, por esse Boko Haram. Boko Haram em árabe significa fim da educação ocidental, ou seja, é um ódio contra a ocidentalização da africana através do pensamento, da perspectiva judaico-cristã. Então é justamente isso, é um desprezo, é um ódio, é um assassinato. E nós vemos isso, esse ódio, entre muitas nações. Nós vemos isso na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo,
Nós vemos isso na Arábia Saudita, pessoas sendo mortas, martirizadas, perseguidas, presas, né? Na China também comunista, na Coreia do Norte nós vemos isso, nós vemos espalhado pelo mundo todo, mas principalmente na Síria, no Iraque, né? Ali com o Estado Islâmico, no Egito também, perseguição dos cristãos coptas. Nós vemos espalhado pelo mundo todo o incremento do radicalismo islâmico, do radicalismo comunista nessas nações mais fechadas, como China, como Coreia do Norte, e perseguição terrível, né? Tormento, morte e ódio por causa do nome de Jesus, perseguição aos cristãos, resumindo esse versículo 9, como nunca antes se intensificaram, perseguições terríveis, famílias inteiras sendo dizimadas. Por exemplo, eu fui missionário no México no ano de 2000, eu não sabia até chegar lá, mas chegando lá fiquei sabendo que no sul do México existem famílias que são dizimadas inteiras, casas de famílias cristãs protestantes sendo perseguidas por aqueles exércitos comunistas que ali tem, né, patrocinados por algumas igrejas aí, Graça e Paz, não vou falar, mas vocês sabem qual é, que intensifica a perseguição contra cristãos evangélicos, protestantes, queimando famílias inteiras vivas aqui, na América Latina, aqui no sul do México, na região de Chiapas, ali naquela região do estado de Chiapas, perseguição cristã espalhada por todo o globo terrestre, como afirma Mateus 24. Esse sinal hoje está mais claro do que nunca. Nós vemos os vídeos, né, do Estado Islâmico decapitando os cristãos ali no Egito, né? Aquelas cenas horrorosas, cristãos sendo queimados, cristãos sendo perseguidos na Síria, no Iraque, mulheres sendo vendidas, escravizadas, estupradas, crianças martirizadas, né? Esses radicais islâmicos do Estado Islâmico entrando dentro das igrejas, esfaqueando todo mundo, fuzilando todo mundo, matando igrejas inteiras, famílias inteiras sendo dizimadas por causa do ódio, tormenta das nações, por causa do nome de Jesus. Nós vemos também o versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, né? Nós vemos isso demais hoje na conta, muitos escândalos para tudo quanto é lado, né? Pessoas ficando horrorizadas com aquilo que vem, dentro das igrejas também, lideranças promovendo escândalos terríveis, né? Nós vemos muita imoralidade sexual, adultério, né? Prostituição, roubalheira, lobos vorazes vestindo de ovelhas, saqueando o povo de Deus, enganando as pessoas, né? Traição uns aos outros, diz no versículo 10, isso aí nem se fala, traição para tudo quanto é lado, adultério, né? As pessoas não são mais leais uns aos outros nas suas afetividades, nos seus relacionamentos, no contexto da família, no contexto das amizades. As ovelhas não são leais aos seus pastores dentro da igreja, as igrejas não são leais entre si, entendendo que é o corpo de Cristo, é a igreja de Deus, é o reino de Deus, ficam brigando entre denominações, entre lideranças, né? As igrejas funcionando como se fossem empresas, em vez de serem realmente promotoras do reino de Deus, promovendo uma unidade em Cristo, pelo Espírito de Deus. Nós vemos isso, traição, infidelidade, ingratidão por parte, né, de lideranças, de liderados, trair-se-ão uns aos outros. Fora também nessas nações, né, onde são perseguidos os cristãos, onde tem a igreja perseguida, né, pai entregando os filhos para serem mortos, cristãos perdendo a língua porque estavam pregando o evangelho, e uns aos outros se odiarão. São as maiores marcas da geração, do tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo. A promoção do ódio, a promoção da indiferença, a promoção da frieza emocional, relacional, afetiva, né? Isso aí é demais da conta hoje. Ódio, ressentimento, mágoa, falta de perdão, violência doméstica, violência conjugal, violência sobre os filhos, abuso, violência psicológica, violência espiritual, né? Abuso e manipulação, legalismo, criticismo terrível. Tudo isso é a promoção do ódio. Odiarão uns aos outros, conforme diz o versículo 10. E por último, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E infelizmente essa é a realidade dos dias de hoje. Tem mais falso profeta do que verdadeiro profeta.
Não estou desprezando as profecias, eu creio em profetas de Deus, conheço homens e mulheres de Deus que são profetas, mas infelizmente, se fôssemos colocar uma porcentagem hoje, talvez 20 a 30% são verdadeiros profetas, o resto é tudo falso profeta, enganador, pessoas que ludibriam pessoas que manipulam, pessoas que extorquem, pessoas que inventam coisas que Deus não falou, que agem na alma, que agem na carnalidade, que agem motivados por motivações escusas, sujas, impuras, falando coisas que Deus não falou, né? E infelizmente muitos crentes imaturos, superficiais, que não conhecem a palavra, sendo lesados, enganados, oprimidos, manipulados, extorquidos, violentados por esse tipo de gente, porque versículo 11 é a marca dessa geração. Muitos falsos profetas e muitos sendo enganados, ok? Então nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre Mateus 24, continue conosco, sabe? Tome cuidado, cuide do seu coração, da sua vida, da sua família, seja cheio da palavra de Deus, do Espírito Santo. Maranata, vem Senhor Jesus, Jesus está voltando, prepara a tua vida, conserta a tua casa, sabe, alinha o teu coração com Deus, seja cheio do Espírito Santo, da palavra, da graça, esteja preparado, a qualquer momento Jesus está às portas. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós precisamos discernir o nosso tempo, discernir todas as coisas, como diz a palavra de Deus, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Ele compreende, ele entende os tempos, as estações, o tempo de Deus, o momento que nós estamos vivendo. Fique firme no Senhor, que Deus seja contigo, conserte a sua vida, se arrependa e busque o Senhor mais do que nunca na sua história e na sua vida. Amém? Deus abençoe, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, que Deus nos abençoe no nome de Jesus.